O sol estava a se pôr quando o grupo finalmente chegou ao lago isolado. O som das rodas do carro rangendo sobre a terra batida foi substituído pelo silêncio opressor da floresta ao redor. Lucas, o líder autoconfiante, saltou primeiro, esticando os braços enquanto respirava fundo. "Aqui é perfeito", ele disse, olhando para o lago que refletia as cores vibrantes do crepúsculo. Nada de sinal de celular, nada de barulho da cidade, só nós e a natureza. Mariana, a mais cética do grupo, revirou os olhos enquanto desenrolava seu saco de dormir. "Espero que isso aqui não seja tão assustador quanto aquelas histórias bobas que minha avó contava." Ela lançou um olhar significativo para Rafael, o mais tímido do grupo, que já parecia desconfortável só de estar ali. "Ah, qual é?" respondeu Sofia, a corajosa investigadora do grupo, com um sorriso travesso. "Você sabe que adora uma boa lenda. Dizem que ninguém deve ficar aqui depois do pôr do sol. Algo sobre pessoas que nunca voltaram." Ela fingiu um arrepio dramático, mas seus olhos brilhavam com curiosidade. Enquanto montavam as barracas, o ambiente parecia estranhamente quieto. Não havia pássaros cantando, nem insetos zumbindo. Apenas o ocasional farfalhar das folhas secas sob seus pés quebrava o silêncio. Rafael parou por um momento, observando as árvores altas que cercavam o lago como sentinelas imóveis. Ele sentiu um calafrio subir pela espinha, mas balançou a cabeça, atribuindo o desconforto ao cansaço da viagem. "Vamos acender a fogueira antes que escureça completamente", sugeriu Lucas, jogando lenha no chão. Os outros concordaram, e logo as chamas começaram a dançar, iluminando seus rostos com um brilho alaranjado. Mas, mesmo com o calor do fogo, algo no ar parecia pesado, como se o próprio lago estivesse observando. A noite havia caído completamente, e as estrelas brilhavam fracamente no céu nublado. O grupo estava sentado ao redor da fogueira, rindo de histórias bobas e assando marshmallows. Mas Rafael não conseguia relaxar. Seus olhos continuavam se desviando para as sombras entre as árvores, que pareciam ganhar vida à medida que o fogo crepitava. "Vou dar uma volta", ele murmurou, levantando-se abruptamente. Lucas franziu a testa. "Não vá muito longe. Esse lugar é enorme." Rafael acenou com a cabeça, mas já estava caminhando em direção às árvores. Ele não sabia por quê, mas algo o puxava para dentro da floresta, como um chamado silencioso. Os galhos secos estalavam sob seus pés enquanto ele avançava, até que algo chamou sua atenção. Uma forma escura e irregular entre os troncos. Era uma barraca antiga, coberta de musgo e sujeira, como se tivesse sido abandonada há décadas. As cordas estavam apodrecidas e uma das laterais estava rasgada. Rafael hesitou antes de se aproximar. "O que você está fazendo aqui?" Ele sussurrou para si mesmo. Dentro da barraca, ele encontrou objetos estranhos. Um diário com páginas amareladas, fotos desbotadas de rostos desconhecidos e um colar com um símbolo estranho. Um círculo entrelaçado com linhas sinuosas. Cada objeto parecia carregar uma energia pesada, quase tangível. Rafael pegou o diário e folheou rapidamente. As caligrafias eram apressadas, algumas palavras ilegíveis, mas uma frase saltou aos seus olhos. "Ele está vindo." Sua respiração ficou presa na garganta. Ele ouviu passos atrás de si e se virou rapidamente, mas era apenas Sofia. "O que você está fazendo aqui sozinho?" ela perguntou, aproximando-se. Rafael mostrou os objetos. "Encontrei isso. Parece perturbador." Sofia franziu a testa, examinando o colar. "Isso parece algum tipo de ritual. Talvez seja melhor levar isso de volta para o grupo." Rafael concordou, mas algo no fundo de sua mente dizia que eles deveriam ter deixado aquilo onde estava. Quando voltaram ao acampamento, os outros já estavam preocupados. "Onde vocês estavam?" perguntou Mariana, claramente irritada. Lucas, no entanto, notou o diário nas mãos de Rafael. "O que é isso?" "Uma barraca. Abandonada", respondeu Sofia, colocando o colar sobre uma pedra. "Acho que devemos descobrir o que significa." Mariana bufou.
Ou podemos simplesmente ignorar isso e ir dormir. Não estamos aqui para resolver mistérios. Mas ninguém parecia disposto a deixar aquilo de lado. O grupo trocou olhares tensos, percebendo que algo no ar havia mudado. O lago parecia ainda mais escuro agora, como se estivesse esperando. Os 5 adolescentes se reuniram ao redor da fogueira novamente, mas o clima havia mudado. O entusiasmo inicial deu lugar a uma curiosidade nervosa enquanto Rafael abria o diário sob a luz trêmula das chamas. As páginas estavam desgastadas, algumas quase se desfazendo ao toque. Ele começou a ler em voz alta. Primeiro dia. Ele disse, sua voz hesitante. Chegamos ao lago hoje. Parece tranquilo, mas há algo estranho no ar. Não consigo explicar. Os outros trocaram olhares rápidos, como se aquelas palavras ecoassem seus próprios pensamentos. Rafael continuou. Segundo dia. Ouvi algo à noite. Passos perto do acampamento. Acho que é só um animal, mas parece diferente. Ele fez uma pausa, engolindo em seco. Terceiro dia. Algo está nos observando. Posso sentir isso. Ninguém mais quer admitir, mas sei que eles sentem também. Sofia inclinou-se para a frente, fascinada. Quem escreveu isso? E por que simplesmente abandonaram tudo? Mariana revirou os olhos, mas até ela parecia inquieta. Isso não prova nada. Pode ser só algum adolescente tentando assustar os outros. Mas as próximas entradas eram mais perturbadoras. Eles disseram que era apenas um jogo, mas agora sei que era real. Ele está vindo. Não consigo dormir porque posso ouvir algo rastejando na margem. De repente, o fogo da fogueira tremeluziu violentamente, como se uma rajada de vento tivesse passado, embora o ar estivesse completamente parado. Todos se encolheram, olhando ao redor. O que foi isso? Perguntou Lucas, levantando-se rapidamente. Nada, respondeu Mariana, mas sua voz vacilou. Provavelmente só o vento. Rafael continuou lendo, sua voz mais baixa agora. Última entrada. Não sei quanto tempo ainda tenho. Ele está aqui. Ele sabe que sabemos. Se alguém encontrar isso, por favor, fuja. Não voltem. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Então, um som agudo cortou o ar. Um sussurro quase inaudível, como folhas farfalhando, mas com uma cadência estranha, como palavras distorcidas. Vocês ouviram isso? Perguntou Sofia, seu rosto pálido. Não tem ninguém aqui além de nós, respondeu Mariana, mas seus olhos vasculhavam as sombras nervosamente. Os sussurros ficaram mais altos, ecoando entre as árvores. Eles pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Lucas pegou uma lanterna e apontou-a para a floresta, mas não havia nada lá. Apenas escuridão. Devíamos ir dormir, disse Mariana, forçando uma risada nervosa. Está tarde, e provavelmente é só nossa imaginação. Mas ninguém se moveu. O colar sobre a pedra brilhou levemente sob a luz da fogueira, como se pulsasse com energia própria. E ao fundo, os sussurros continuaram, cada vez mais insistentes. A madrugada estava silenciosa, mas Rafael não conseguia dormir. Os sussurros do diário ecoavam em sua mente, misturando-se ao farfalhar das folhas lá fora. Ele se sentou em sua barraca, suando apesar do frio noturno. Algo parecia errado. Decidindo pegar um pouco de ar, ele saiu da barraca e caminhou até a margem do lago. A água estava imóvel, refletindo a luz prateada da lua como um espelho escuro. Mas então algo se moveu na superfície. Uma sombra indistinta, quase invisível, deslizando sob as águas calmas. Rafael prendeu a respiração. Tem alguém aí? Ele chamou, sua voz trêmula cortando o silêncio. Não houve resposta, mas a sombra pareceu parar por um momento antes de desaparecer completamente. Ele se virou para voltar ao acampamento, mas ouviu passos atrás de si. Girando rapidamente, viu apenas o vazio entre as árvores. Quem está aí? Ele perguntou novamente, agora mais alto. Seu coração batia forte no peito. De repente, uma risada baixa e gutural ecoou pela floresta, tão próxima que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Rafael recuou, tropeçando nas pedras à beira do lago.
Quando olhou para trás novamente, viu algo que o fez gelar. Uma figura escura, vagamente humanoide, emergia lentamente da água. Seus contornos eram difusos, como se fossem feitos de sombras vivas. Rafael! A voz de Sofia veio do acampamento, fazendo-o pular de susto. Ele correu de volta, sem olhar para trás. Quando chegou, Sofia o encarava, preocupada. O que você estava fazendo lá fora? Nada. Ele respondeu, ofegante. Eu só achei ter visto algo. Sofia franziu a testa, mas antes que pudesse perguntar mais, Lucas apareceu, segurando uma lanterna. O que está acontecendo aqui? Rafael hesitou, olhando para o lago distante. Ele sabia que tinha visto algo que não podia ser explicado. Mas quando tentou contar aos outros, suas palavras pareciam fracas, irreais. Eles trocaram olhares céticos. Talvez seja melhor voltarmos para as barracas, sugeriu Mariana, claramente irritada. Não tem nada lá fora além de sua imaginação. Mas Rafael sabia que não era imaginação. Enquanto todos voltavam para dormir, ele lançou um último olhar para o lago. A sombra havia sumido, mas a sensação de estar sendo observado permaneceu. Ao amanhecer, o grupo decidiu explorar mais o local, na esperança de encontrar uma trilha que os levasse de volta à estrada. Mas algo estava diferente. As árvores pareciam mais altas, seus galhos retorcidos formando um teto denso que bloqueava a luz do sol. O ar estava pesado, quase sufocante, e o som dos pássaros havia desaparecido completamente. Essa trilha não estava aqui ontem, comentou Lucas, apontando para um caminho estreito coberto de musgo. Ou estava? Mariana bufou. Talvez você só não tenha prestado atenção. Estamos perdendo tempo. Mas Rafael percebeu algo estranho. As marcas nas árvores ao longo do caminho eram símbolos entalhados na casca, idênticos ao que estava gravado no colar encontrado na barraca. Ele tocou um deles com cuidado, sentindo uma textura áspera e fria. Isso não é natural, murmurou. Sofia se aproximou, examinando os símbolos. Parece algum tipo de linguagem antiga, como aquelas coisas no diário. Enquanto seguiam adiante, o ambiente começou a mudar de maneira sutil, mas inegável. As árvores pareciam se mover lentamente, fechando o caminho atrás deles. Quando olharam para trás, o acampamento já não estava mais à vista. Acho que deveríamos voltar, sugeriu Rafael, sua voz tremendo. Voltar para onde? Perguntou Mariana, irritada. Não tem nada lá atrás. Lucas tentou manter a calma. Vamos continuar. Se ficarmos parados, só vamos piorar as coisas. Mas cada passo parecia levá-los mais fundo em um labirinto sem saída. O céu escureceu abruptamente, como se nuvens negras tivessem engolido o sol. O som de galhos rangendo ecoava ao redor, embora não houvesse vento. Então, eles ouviram vozes. Sussurros baixos, vindos de todas as direções. Vocês estão ouvindo isso? Perguntou Sofia, agarrando o braço de Lucas. É só o vento, respondeu Mariana, mas sua voz vacilou. Rafael parou de repente, apontando para o chão. Havia pegadas frescas na terra, mas elas não pertenciam ao grupo. Eram muito maiores, com contornos irregulares, como se algo enorme e disforme as tivesse deixado. Estamos sendo observados, ele disse, sua voz pouco mais que um sussurro. Os outros se entreolharam, finalmente compreendendo que algo estava errado. Não era apenas a floresta que estava mudando. Era como se o próprio espaço ao redor estivesse conspirando contra eles. O grupo decidiu retornar à barraca abandonada, na esperança de encontrar mais pistas que pudessem explicar o que estava acontecendo. Quando chegaram ao local, notaram algo estranho. A barraca parecia diferente. O musgo havia sumido, e as cordas apodrecidas estavam intactas, como se tivessem sido restauradas. Isso não faz sentido, murmurou Lucas, examinando a estrutura. Ontem isso aqui estava caindo aos pedaços. Dentro da barraca, eles encontraram novos objetos. Uma pequena caixa de madeira entalhada com os mesmos símbolos do colar e das árvores. Sofia a abriu cuidadosamente, revelando um conjunto de velas pretas,
e um pergaminho com instruções escritas em uma caligrafia precisa. É algum tipo de ritual, ela disse, sua voz hesitante. Rafael pegou o pergaminho e leu em voz alta. Para acalmar a entidade, complete o ciclo. Acenda as velas no círculo, use o colar como ponto central e invoque seu nome. Ele olhou para os outros, alarmado. Isso é loucura. Não podemos fazer isso. Por que não? Perguntou Sofia, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e curiosidade. Talvez seja a única maneira de sairmos daqui. Mariana balançou a cabeça incrédula. Vocês estão falando sério? Isso é algum tipo de piada, certo? Mas Lucas parecia pensativo. E se for verdade? E se isso for o que está nos prendendo aqui? A discussão ficou acalorada, até que Rafael percebeu que Sofia já havia começado a montar o círculo com as velas. Sofia, pare! Ele gritou, mas era tarde demais. Ela colocou o colar no centro e acendeu as velas com um fósforo. O ar ao redor pareceu vibrar, e o som de sussurros aumentou drasticamente, ecoando como um coro distorcido. As chamas das velas tremeluziram em uníssono, lançando sombras grotescas nas árvores. Então Sofia começou a recitar as palavras do pergaminho, sua voz trêmula, mas firme. Não! Gritou Rafael, tentando interrompê-la, mas algo o segurou no lugar. Uma força invisível que o paralisou junto com os outros. As palavras de Sofia ecoaram pela floresta e o solo sob seus pés começou a tremer. Uma névoa densa emergiu do chão, envolvendo o grupo em uma escuridão palpável. No centro do círculo, o colar brilhou intensamente, emitindo uma luz vermelha que iluminou o rosto assustado de Sofia. De repente, tudo parou. O silêncio foi absoluto por um breve momento, antes que um rugido ensurdecedor ecoasse pelo lago. A entidade havia despertado. O rugido ecoou novamente, mais alto e próximo desta vez. A névoa vermelha que emanava do colar começou a tomar forma, transformando-se em sombras vivas que dançavam ao redor do grupo. Os sussurros agora eram gritos agudos, cortando o ar como lâminas invisíveis. O que você fez? Mariana berrou para Sofia, mas sua voz foi engolida pelo caos. As árvores ao redor começaram a se contorcer, seus galhos se dobrando como dedos ossudos que tentavam agarrar os adolescentes. Lucas agarrou uma das velas e a jogou no chão, tentando quebrar o círculo, mas as chamas simplesmente reapareceram, mais intensas. Não tem como parar isso, ele gritou desesperado. Rafael sentiu algo gelado envolver seu tornozelo. Ele olhou para baixo e viu uma mão esquelética emergindo da terra, puxando-o para baixo. Me ajudem! Ele gritou, mas antes que alguém pudesse reagir, ele foi arrastado para dentro do solo escuro. Sofia tentou correr, mas tropeçou nas raízes que pareciam crescer a cada segundo. Uma sombra enorme surgiu do lago, materializando-se em uma figura indistinta com olhos brilhantes como brasas. Ela abriu a boca e um som ensurdecedor preencheu o ar, fazendo todos caírem de joelhos. Mariana foi a próxima a desaparecer, arrastada por mãos invisíveis para dentro da floresta. Lucas tentou segui-la, mas foi atingido por um galho que chicoteou como um tentáculo, lançando-o contra uma árvore. Seu corpo ficou imóvel. Sofia, agora sozinha, viu a entidade avançar lentamente em sua direção. Ela tentou gritar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Antes que pudesse reagir, a criatura estendeu um braço sombrio e a puxou para dentro do lago, suas águas se fechando sobre ela como uma boca faminta. A floresta voltou ao silêncio, como se nada tivesse acontecido. Apenas o colar permaneceu no chão, brilhando fracamente sob a luz da lua. Quando o sol nasceu novamente, apenas Lucas despertou. Ele estava deitado na margem do lago, coberto de lama e folhas secas. Seus amigos haviam desaparecido sem deixar rastros. O acampamento estava intacto, como se nada tivesse acontecido, mas algo no ar parecia errado. Cambaleando até a estrada, ele finalmente encontrou ajuda. Quando as autoridades chegaram ao local, não havia sinais de seus amigos ou da barraca abandonada. Deve ter sido algum tipo de alucinação coletiva, disseram os policiais, céticos. Mas Lucas sabia a verdade. As marcas em suas mãos, arranhões profundos que ele não se lembrava de ter recebido, eram prova suficiente.
Ele tentou alertar as pessoas, mas ninguém acreditou. Dias depois, enquanto caminhava pela cidade, ele sentiu uma presença familiar atrás de si. Ao olhar por cima do ombro, viu sombras movendo-se entre os prédios, seguindo-o silenciosamente. Ele começou a correr, mas o som de passos ecoava cada vez mais perto. Naquela noite, Lucas acordou gritando, suando frio. No canto do quarto, o colar encontrado na barraca estava pendurado em seu armário, brilhando fracamente sob a luz da lua. Ele tentou tocá-lo, mas antes que pudesse, uma mão gelada segurou seu pulso. O lago ainda o chamava.